Ed Renekiewicz, pastor da IBAB, Igreja Batista Água Branca, se envolveu em uma grande polêmica esses dias, porque ele fez afirmações como: precisamos atualizar a Bíblia não é suficiente. Ele disse também que a Bíblia legitima a escravidão. E essas são afirmações que nós cristãos protestantes, em sua grande maioria, discordamos frontalmente, discordamos completamente. E aí muitas pessoas ficaram assustadas com essa declaração dele, muitas pessoas me mandaram o vídeo, comentaram comigo, e eu disse para essas pessoas que me procuraram que eu não me assustei nem um pouco com essa declaração e com essa atitude dele. Não porque eu concorde, muito pelo contrário, mas porque ele já vinha dando evidências de que isso aconteceria. Não é do dia para a noite que ninguém se abraça com uma nova teologia, com uma nova forma de pensar. Essa pessoa vai dando evidências. Não é só ele. Existem diversos pastores na internet que vêm dando evidências de estarem flertando, se é que já não se abraçaram, com a teologia liberal, que é muito perigosa, que nega verdades preciosas para nós. E nesse vídeo eu vou falar para você várias dessas evidências, que se você perceber no pregador, no pastor que você ouve, você já pode ligar o seu radar, porque muito provavelmente ele também está se abraçando com esse tipo de teologia que é extremamente danosa e prejudicial. Quer saber quais são essas características? Então fica ligado aí comigo nesse vídeo que eu vou falar tudo para você logo após a vinheta. Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o Teologia Descomplicada, o canal no qual eu tenho a missão de ajudar você a compreender a palavra de Deus. No vídeo de hoje eu vou falar com você então algumas características aqui que devem levar você a acender o radar para o pastor, o pregador que você acompanha, porque se ele dá essas evidências, muito provavelmente ele está flertando com a perigosíssima teologia liberal. Quero também dizer para você que assista esse vídeo até o final, porque se você está iniciando os seus estudos bíblicos e teológicos, se você tem a intenção de compreender melhor sobre a forma correta de interpretar a Bíblia, aquilo que nós chamamos de hermenêutica, sem deixar de considerar a Bíblia como um livro inspirado por Deus, um livro fidedigno, verdadeiro, inerrante, infalível, se você acredita que a palavra de Deus é assim e quer entender como você pode interpretar a Bíblia de forma correta, de forma fiel, então fique comigo até o final desse vídeo, porque durante o vídeo, em algum momento eu vou falar contigo aqui algo que vai te ajudar bastante se você quer iniciar os seus estudos bíblicos e o seu processo de interpretação da Bíblia de uma forma saudável. Como eu disse aqui, alguns dias atrás, o pastor Ed Renekiewicz falou que precisamos atualizar a Bíblia. Falou que a Bíblia ela não é suficiente, não é? E como eu disse também no início do vídeo, isso para mim não foi nenhuma novidade, porque ele já vem fazendo algumas declarações complicadas. E não só ele, mas diversos pastores. Então isso que eu vou falar contigo nesse vídeo se aplica a diversas mensagens, a diversas pregações que você pode estar ouvindo por aí e que você pode estar correndo risco. Esses pontos que eu vou falar contigo aqui, essas características desses pastores que eu vou falar aqui contigo, serve para qualquer mensagem que você ouvir, para que você fique com o seu radar, com a sua antena ligada aí, como sinal de precaução. Você deve tomar cuidado quando você ouve essas coisas que eu vou falar aqui, ou esses pastores que eu vou citar aqui. Antes, porém, de nós prosseguirmos, gostaria de pedir que você curtisse esse vídeo e comentasse aqui embaixo, porque assim nós conseguimos alcançar mais pessoas que também desejam estar precavidas e preparadas para quando estiverem diante de pastores e pregadores que fazem afirmações sobre a Bíblia que são equivocadas e que são extremamente perigosas e nocivas à nossa fé. Vamos lá? Bom, se tornou muito comum e talvez tenha até virado moda alguns pastores famosos
vistos como pastores inteligentes, intelectuais, desprezarem a Bíblia como um livro absolutamente inerrante e infalível. Virou uma moda para muitos pastores aí dizer que não são religiosos. Eu não sou religioso, mesmo sendo pastor de igreja, mesmo pregando aos domingos, no púlpito, com a Bíblia em mãos, dizem que não são religiosos, ainda que a Bíblia seja considerada, pela maioria das pessoas, um livro religioso. Então eles se dizem não religiosos, mas adotam todas as práticas, hoje em dia, para não se queimar com o mundo, com pessoas não convertidas, com determinadas ideologias. Esses pastores fazem algumas coisas, muitas, mais até do que as que eu vou falar aqui, mas vou falar algumas que chamam bastante atenção, que devem despertar, como disse, o seu radar. A primeira coisa é que você percebe que esses pastores tentam ser politicamente corretos, demonstram que sabem dialogar e que gostam de dialogar com líderes de diversas religiões, para mostrar, claro, que ele é ecumenista. Como, afinal de contas, em pleno século XXI, você não vai ser ecumenista? Não é apenas uma questão de respeitar a crença das outras pessoas, mas eles chegam a negar algo que para o cristianismo é fundamental, ou seja, que a salvação é somente por meio de Jesus. Obviamente, eles são sagazes e não fazem isso de modo direto, mas promovem cultos ecumênicos e dão a entender que é possível haver salvação fora do único meio que Deus preparou para isso, que é a pessoa bendita de Jesus. Um outro item que deve acender o seu radar de perigo, de atenção, é que esses pastores normalmente são progressistas, demonstram discursos progressistas, abraçam-se com as causas identitárias. E é claro, como o mundo considera a Bíblia um livro ultrapassado, com um discurso antiquado, com um discurso que não cabe mais nos nossos dias, o discurso da Bíblia, então esses pastores precisam escolher partes da Bíblia que convêm, partes da Bíblia que não vão deixá-los mal diante dessas pessoas que estão cansadas de pastores não inclusivistas, de pastores religiosos, de pastores preconceituosos. Mas eles não. Eles são pastores diferentes, apesar de que entendem que não podem abrir mão da Bíblia completamente. Afinal de contas, se eles pregam sem utilizar a Bíblia, os próprios membros das suas igrejas iriam estranhar. Parece é que a vontade desses pastores é substituir a Bíblia por outros livros. Livros de causas que eles abraçam, causas que apetecem a sua mente, aquecem o seu coração e norteiam o seu sermão. E isso parece que o Evangelho já não é mais capaz de fazer na vida deles. Apesar de que o Evangelho nestas mensagens desses pastores ainda não foi completamente descartado. Afinal de contas, o Evangelho é importante. É importante para eles dizerem que estão pregando o verdadeiro evangelho, diferente dos outros pastores, aqueles pastores tradicionais, conservadores, religiosos. Eles pregam de uma forma diferente. Eles têm uma forma de interpretação superior, é uma forma de interpretação que não está na linha, mas está nas entrelinhas da Bíblia. Porque nas entrelinhas da Bíblia cabe a opinião humana, nas entrelinhas da Bíblia cabe as ideologias, nas entrelinhas da Bíblia pode-se falar o que se quer. Então despreza-se o texto, as linhas, e apega-se às entrelinhas, às questões subjetivas, onde é possível encaixar todo tipo de pensamento, por mais que eles contrariem a verdade imutável de Deus. Eles dizem que a hermenêutica deles, a regra de interpretação dos textos da Bíblia, não cabe dentro daquela teologia engessada. Na verdade, eles não precisam de regras. A mente deles, a interpretação deles não cabe dentro da teologia engessada, da teologia ortodoxa. Não dá para pôr dentro dessa caixinha. Dizem que a chave hermenêutica deles é Jesus, que leiam o Evangelho a partir de Jesus, que leem Paulo
a partir de Jesus. Aí os evangelhos têm uma importância, as epístolas paulinas outra importância. Como se os evangelhos e as cartas de Paulo, né, por exemplo, tivessem valores diferentes, né, níveis de inspiração diferentes, mas nós sabemos que toda a escritura é inspirada por Deus. Nós reformados, protestantes, nós evangélicos, não cremos apenas no sola scriptura, nós cremos no sola scriptura e no tota scriptura, ou seja, somente a escritura e toda a escritura é inspirada por Deus. A escritura é suficiente e a escritura é eficiente. Toda a escritura. Normalmente esses pastores, esses pregadores não gostam muito de Paulo. Alguns deles dizem que Paulo era machista, mas se esquecem que o mesmo Espírito Santo que inspirou, por exemplo, os evangelistas para escreverem os evangelhos, é o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo para escrever as suas epístolas e que inspirou todos os outros autores da Bíblia para escrever os seus livros. Nenhum livro da Bíblia é mais inspirado pelo Espírito Santo que outro. Bom, esse já é o último ponto do nosso vídeo, mas antes de eu continuar, você que assistiu o vídeo até aqui, eu disse que eu ia te falar de algo que vai te ajudar. Se você está começando os seus estudos bíblicos, se você nunca estudou sobre hermenêutica, ou seja, como interpretar a Bíblia de uma forma correta, de uma forma que honre a palavra de Deus, considerando ela inspirada, inerrante, infalível. Se você não acredita que a Bíblia precisa ser atualizada, porque como dizia Lutero, ela não é ultrapassada e nem moderna, ela é a eterna palavra de Deus. Lutero também fez uma afirmação com relação à suficiência da Escritura incrível. Ele disse o seguinte: não peço que o Senhor me mande nem sonhos, nem anjos, nem visões e nem revelações, porque eu estou satisfeito com o dom da Escritura, que me dá instrução abundante tanto para essa vida como para o porvir. Então Lutero considerava a Bíblia suficiente para ele. A grande questão é: consideramos a Bíblia suficiente para nós? Se você ainda não sabe como interpretar a Bíblia, como estudá-la, se você está iniciando seus estudos e não quer cometer alguns erros que podem ser muito caros para você, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link que você vai cair no meu WhatsApp e você vai me pedir para poder mandar para você os vídeos sobre interpretação da Bíblia que eu tenho gravado. Eu vou mandar para você uma série de vídeos gratuitamente para você assistir e aprender sobre os princípios básicos para uma interpretação sadia da palavra de Deus. Tá ok? Continuando então aqui o nosso assunto, eu não posso usar Jesus como minha chave hermenêutica para dizer que a Bíblia contém alguns erros, que a Bíblia está desatualizada. E não dá para eu ler a Bíblia e aplicá-la atualmente, porque a Bíblia foi escrita para uma outra geração. Porque se eu digo isso, eu estou exatamente me esquecendo de uma das características principais da Bíblia, que a Bíblia é atemporal. A Bíblia, a palavra de Deus, não muda, ela permanece a mesma. E aquilo que a Bíblia condenava, ela permanecerá condenando para sempre, ela nunca mudará. Quem precisa ser atualizada não é a Bíblia, somos nós que precisamos nos atualizar mediante a leitura e a aplicação da Bíblia. Por isso a mensagem de Deus para o homem é sempre: arrependa-se, converta dos seus pecados, creia em Cristo e seja salvo. Eu não posso usar Jesus como a chave hermenêutica da Bíblia para dizer que a Bíblia contém erros, porque Jesus é a palavra de Deus, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, a palavra viva de Deus. E a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Ou seja, a Bíblia é a vontade de Deus revelada para nós de um modo infalível. A palavra viva e a palavra escrita não entram em contradição, elas não estão em confronto. Bom, gente, então é isso. Essas são algumas das características que eu mais observo em pastores e pregadores que estão começando a abraçar
a teologia liberal ou que já a abraçaram. Então que você fique muito atento toda vez que você ouvir algumas dessas palavras que eu falei aqui, algumas dessas justificativas, desses argumentos nas pregações, nas mensagens, nos discursos que nós vemos por aí, especialmente na internet. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais alguém que você acha que vai gostar desse vídeo, que vai crescer com esse vídeo. Se você acha que mais alguém pode ser beneficiado pelo que nós falamos aqui, então não se esqueça de mandar esse vídeo para outras pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo nosso aí.